Salve, salve amigos! Estou na área com mais um boletim sobre o Vasco, que vai mais uma vez tentar dar a sua volta por cima no Brasileirão, agora diante de sua torcida. Caldeirão vai estar lotado, pressão gigante, porém o adversário que também está mal das pernas chega motivado, viu? Após trocar de técnico. E aqui eu vou trazer detalhes do time do Barbieri, teremos também a participação de um setorista goiano que vai nos indicar como chega o Goiás para essa partida e voltar a desenvolver o tema de reforços, né? Muitas tentativas, mas até agora nenhum grande nome fechado. E a partir de agora eu quero o seu like neste trabalho aí embaixo, compartilhando o conteúdo do amigo e se tornando um inscrito do canal, hein? Vem comigo nessa! E depois de uma pausa no Brasileirão, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira para tentar colocar um ponto final na sequência de derrotas e estancar a crise que assola São Januário. A bola rola às 20 horas em São Januário, que estará fervendo, não só pela pressão em busca dos resultados, mas como também pela casa cheia. Mesmo numa péssima fase, o torcedor vascaíno fez sua parte e esgotou todos os ingressos para esse jogo. Lembrando que o Vasco vem de 5 derrotas consecutivas e ainda não venceu em casa nessa competição. São 6 pontos em 10 rodadas e uma pífia penúltima colocação, né? Que fez jogar o time para o Z4. Portanto, uma vitória é fundamental, inclusive para o futuro do Barbieri, né? E mesmo assim, ainda corre o risco de não sair da zona nessa rodada, dependendo aí de uma combinação dos resultados da rodada. Para essa partida, o Barbieri, como eu falei, está com a corda ainda no pescoço, não terá o Capasso lesionado, o Robson Bambu e o Jair suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e corre o risco também de não contar com o Pumita Rodrigues, que não tem presença certa no time titular, inclusive até para ser relacionado, por ele ter atuado ontem no amistoso pelo Uruguai, né? E por isso ele vai ser avaliado, né, nessas próximas horas, e como não treinou um dia sequer, pode de repente ser relacionado para começar do banco. A tendência é o Figueiredo, isso mesmo, o atacante Figueiredo, ser escalado nessa posição, né? Pois foi ele quem treinou durante a semana, já que o Paulo Henrique, o reserva imediato do Pumita, ficou de fora das atividades, né, por conta de uma virose e não deve ter condições. Em compensação, o Andrei Santos, que também está com os dias contados em São Januário, estará de volta ao meio e vai atuar ao lado do seu companheiro Marlon Gomes. Por conta desse desfalque na zaga e na lateral, provável que o Barbieri adote a manutenção do Zé Gabriel no time, né, até para jogar como um falso zagueiro por ali e dar uma maior sustentação defensiva. Para a zaga, o garoto Lincoln pode ser a surpresa, embora o Miranda esteja sim no páreo. Outra novidade deve ser a continuidade do garoto Ryan no lugar do Pedro Raul, que chegou até a ser cogitado para voltar à titularidade, mas o Barbieri deve sim optar pelo jovem de 16 anos, né? Um possível Vasco que se desenha, meus amigos, até porque se depender do Barbieri, tudo pode acontecer. Ele faz surpresas de última hora. Mas se nada mudar, o time será Léo Jardim no gol, né? O Figueiredo na lateral direita, o Lincoln ou o Miranda na zaga ao lado do Léo e o Lucas Piton na lateral esquerda. O Zé Gabriel, o Matheus Carvalho, o Andrei e o Marlon Gomes aí fazendo o meio. E lá na frente o Alex Teixeira e o Ryan. E aí? Será que vai dar bom com esse time? Comente aí. Bom, agora vamos falar do Goiás, nosso adversário de quinta-feira. O time também faz uma péssima campanha, está em 17º lugar com 8 pontos. E dos 5 jogos fora de casa, ainda não venceu, longe dos seus domínios no Brasileirão. São 4 derrotas e um empate, esse ponto conquistado recentemente contra o Bahia. E o time precisa de um novo rumo no campeonato. Para isso foi feita a troca do técnico, né? Durante essa pausa dos jogos. Veio o treinador português, o Armando Evangelista, que é lá do Arouca. Mas quem vai falar do Goiás e dar detalhes de como chega o adversário do Vasco nessa quinta-feira é o repórter, o colega Humberto Castro, da TV PUC. Humberto, diga aí, amigo. Aquele abraço para você, um grande abraço também para todo mundo ligado. Estou chegando aqui de Goiânia com informações do Goiás, que viajou nesta quarta-feira não só para enfrentar o Vasco em São Januário, 8 da noite nesta quinta-feira, mas também para uma sequência de jogos fora de Goiânia. O Goiás vai ficar 10 dias fora, além do jogo do Vasco nesta quinta-feira, joga domingo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e na semana que vem, quarta-feira, em Bogotá, Colômbia, contra o Independiente Santa Fé
é um jogo decisivo atrás do outro na vida do Goiás, né, que está no Z4. Goiás fez boas apresentações, até mesmo nos jogos em que foi derrotado, mas a campanha ruim fez com que a diretoria trocasse de treinador. Saiu o Emerson Ávila, que na verdade estava interino, mas vinha acumulando bons jogos, bons trabalhos, foi até campeão da Copa Verde, mas a diretoria trocou e inovou ao trazer Armando Evangelista, técnico que inclusive foi nomeado o melhor técnico do Campeonato Português, temporada 2022-2023, dirigindo o Arouca. O Goiás investiu nesse treinador. O Armando vai estrear sem muito conhecimento do elenco, ainda buscando informações de seus auxiliares. Trouxe também uma comissão de Portugal, auxiliar técnico, preparador físico, profissionais de confiança do treinador Armando Evangelista. Quanto à equipe, o Goiás vai tentar colocar em campo o que tem de melhor, mas 2 titulares estão fora, lesionados, o meia Dieguinho e o atacante Vinícius. O Goiás tem o retorno do Maguinho, ele não jogou na última partida, que foi contra o Fluminense. Maguinho, lateral direito, artilheiro em 5 gols na temporada, lateral artilheiro, ele cumpriu suspensão, tá voltando. Então o Goiás, a provável formação, tem o Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e o Sander. Meio campo com Zé Ricardo, William Oliveira e Morelli. O ataque tem o Alisson, Matheus Peixoto e também o argentino Palacios. Ainda há uma possibilidade do aproveitamento do Apodi, com o Palácio atuando no meio campo, e a saída ou do Morelli ou do William Oliveira. Então tenho algumas dúvidas do meio para frente, mas a tendência é esse time que eu escalei aí do Goiás para o duelo das 8 da noite desta quinta-feira contra o Vasco no Rio de Janeiro. De Goiânia, repórter Humberto Castro. Valeu, Humberto. Muito obrigado pelas suas informações aí do Goiás. Bom, vamos agora dar uma pincelada rápida sobre a busca por reforços no Vasco. Depois do atacante Serginho, que está em vias de ser anunciado, o Vasco parece que está fechando mesmo com o zagueiro Maicon, de 34 anos. Ele já está em solo carioca, onde realiza exames médicos e ajusta assim os últimos detalhes antes de assinar o seu vínculo com o clube. A tendência é que o Maicon assuma um compromisso até o final do ano, é o que se comenta, né? Mas com uma opção de renovação automática caso bata algumas metas, como por exemplo, participação em jogos. Dentro do clube, o que se comenta é que o Vasco vislumbrou que o jogador possa ser útil no quesito experiência. Isso sem falar que vem sem custos, apenas com pagamento de salários, algo que hoje está atraindo mais ao Vasco nesta segunda janela. Pode dar certo? Claro, mas eu já externei aqui a minha opinião. Não contrataria o jogador. Espero que não seja mais um erro dos muitos já cometidos pelo atual departamento de futebol. E sobre o Fernando, meus amigos, o volante lá do Sevilha, nenhuma evolução por hora. Muito pelo contrário, a imprensa que cobre o Sevilha segue afirmando, como vocês podem ver aí, que o jogador não voltará ao Brasil e cumprirá o seu contrato por lá até junho de 2024. Eu conversei com alguns jornalistas espanhóis hoje e todos asseguram essa continuidade. Fato é que o Vasco vai precisar oferecer ao jogador algo muito vantajoso, né, para que ele mude de ideia ou tente sensibilizar os dirigentes do clube espanhol para um possível retorno ao Brasil. Mas a situação é complexa, como eu sempre alertei desde o início aqui. Situação que não é muito diferente da do zagueiro Lianco. O jogador tem um acordo com o Vasco em números, mas o Southampton da Inglaterra bate o pé. E ciente que há mercado para o Lianco, só aceita a compra em definitiva. Nada de compra por metas pré-estabelecidas. E cá para nós, o Brax já informou que não pretende fazer altos investimentos em compra de jogador, apenas por salários e luvas. Então fica a expectativa se o Vasco vai voltar à carga pelo zagueiro, né, com uma nova proposta, ou vai parar por aí e procurar outro jogador do mesmo nível. Em relação ao Manuel Lanzini, muito disse-me-disse, nenhum fato concreto. O jogador segue de férias com sua esposa no exterior, seus empresários estão recebendo as ofertas, intermediário oferecendo jogador a outros clubes, como hoje ocorreu a notícia que foi oferecida ao Internacional. E nas próximas semanas, né, a gente deve ter uma definição, se vai para a Europa mesmo, se chega uma proposta do River ou se vem aqui para o Brasil. E por falarem em vir aqui para o Brasil, né, o chileno Gary Medel tem boas possibilidades, viu?
As últimas informações indicam que a proposta já está formalizada pelo Vasco, nas mãos do seu staff, e a situação deve ser sacramentada em breve. Até porque há clubes de outras ligas interessados no veterano de 35 anos. A imprensa chilena segue cravando o acerto, indicando que o futuro do jogador será mesmo o Vasco. Resta saber se está vindo como plano B para o Fernando, né, se esse realmente não vingar, ou se será contratado independentemente da vinda do outro veterano. Coisas que só o Vasco pode responder aí, né? Mas é isso. Segue o clube esbarrando em obstáculos na busca por reforço e tendo que fazer aí um malabarismo financeiro, né, para conseguir trazer algum grande nome de peso para julho. E antes de terminar, eu queria ouvir você. E aí? Ainda está esperançoso na vinda de todos esses nomes que foram ventilados por aí? Ou acha que o Vasco vai acabar tendo que voltar a traçar plano B na manga? Bom, gostaria da sua opinião. Fala aí, porque tem muita gente desacreditada, achando que possa ser cortina de fumaça, enfim. Então, eu gostaria que você comentasse aí embaixo do vídeo, beleza? E também, se está aí esperançoso que o Vasco vai voltar a vencer na competição contra o Goiás. Bom, meus amigos, eu estou indo nessa. Em breve estou de volta com muito mais informações do Gigante da Colina. Então, um grande abraço e até lá!